vou dar uma palavrinha sobre o livro de Hebreus. Sobre o livro de Hebreus, está amarrada todas as escrituras. Todas as escrituras. Porque nele tem a promessa de Deus a Abraão, tem a promessa de Deus a Davi, e em Romanos, como em todas as escrituras, eu estou falando de Hebreus, porque Hebreus sintetiza de Hebreus 1 a Hebreus 13, o novo tabernáculo de Deus com os homens. O novo tabernáculo de Deus com os homens. Como está em Apocalipse 21 e 22. Como está em Gênesis 1, 2 e 3. Autor e consumador da fé. Esse livro, ele restabelece diante dos povos da terra a glória do reino eterno. Por quê? Porque desde a criação do universo, quando Deus colocou os pés na terra há 2018 anos, ele veio na carne como homem. João 1, João 2. Mateus, Marcos e Lucas. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. Para quê? Para dar aos homens o testemunho da eternidade como homem. Como homem. Homem de verdade. Homem de verdade. Mateus 22, Marcos 13, Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20. Nesses 3 capítulos, Jeová mostra aos homens que ele veio à terra como homem de verdade. O Deus que desceu da glória dele, que desceu da eternidade. A sabedoria de Deus, a divindade do divino Deus. Veio à terra. Os judeus colocaram ele na cruz, achando que era um caoseiro. E os cristãos, depois que ele foi para a cruz, fizeram 1 milhão de vezes pior do que os judeus. Por isso, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o Deus que se fez carne deixou todas as profecias bem claras no entendimento da racionalidade do Deus racional. Por isso, como está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Lucas 23, a ira do Cordeiro, ele diz, como está em Apocalipse 6, que nos últimos dias não haveria vida na terra, porque os demônios
os anticristos, os filhos de Baal, os homens de Belial dominariam sobre o povo dele. Os demônios, com suas doutrinas de demônios. Por isso, como está em Mateus 13:35, a semente que o diabo plantou dentro do reino de Deus prosperou abundantemente como a peste, como a praga, como a desgraça sobre os corações dos homens. Como está em Daniel, de 2-12. Os espíritos de lisonjas, os espíritos de boca doce, os espíritos das prostitutas de Sodoma e Gomorra. Isaías 1, Deuteronômio 32, Gênesis 14. Povo de Sodoma e Gomorra, que levou o povo de Deus para o cativeiro das trevas, como está em Gênesis 14. Como isso? Sou filho de Deus, fui libertado por Deus. Vocês nunca foram libertos, nunca caminharam no caminho da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mateus, João, Marcos e Lucas, o próprio Senhor dos céus, da terra, que tudo fez, tudo criou, veio ao planeta manifestar aos homens a glória do Deus da glória, a palavra de Deus. Não existe glória sem o entendimento pleno de quem é Deus. De Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21 estão cumpridas as Escrituras. No dia 14 de maio, entramos nos últimos 7 anos da remissão dos pecados dos povos da terra. Vocês vão achar esse cara é doido, maluco. Por quê? Porque ele veio à terra, Mateus 13:35, publicarei parábolas desde a fundação do mundo, revelarei meus mistérios e os meus enigmas. Conheço todos os enigmas do meu rei, do meu Senhor e pastor. Está aqui no livro dele. Tudo escrito para que cada homem da terra veja, entenda, compreenda que deste livro nenhuma letra cai no chão, nenhuma. De Gênesis 1, pairava o Senhor sobre as águas. Apocalipse 19. E a arca pairava sobre as águas. Que arca? Jeová. Gênesis 6, 7, 8 e 9. Em Gênesis 7, a arca andava com meu pai Noé. 7, 18. Gênesis 7, 18. E a arca andava com Noé.
Os demônios, desde a criação do universo, que Deus criou o homem, criou a luz, criou as trevas, veio à terra e disse aos homens: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo jamais andará em trevas. João 8. A luz que alumia no lugar das trevas é a palavra de Deus. Os demônios, como está no Salmo 119, só a palavra de Deus dá vida ao homem, vivifica a tua alma, vivifica a tua alma. Por enquanto, todos os homens que caminham na terra ainda caminham como alma vivente. Por quê? Porque não foram vivificados. 1 Coríntios 15. Andam sob o espírito de Adão. 2 Coríntios 11. Adão, alma vivente. Para o homem entrar no reino de Deus, ele tem que se tornar espírito, como alma vivificada. O que é a alma vivificada? É o homem que tem o pleno entendimento de quem é Deus e de quem é o homem. Deus criou os céus, criou a terra, criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no sétimo dia, estamos a 7.018 anos da criação do universo. Vai mostrar toda a ciência e tecnologia de merda dos homens? Que o homem não é nada diante de Deus. Nada. Absolutamente nada. Depois é mais nada. Ele, pela boa vontade dele, pela infinita misericórdia dele, pelo infinito amor de Deus aos homens, porque o amor de Deus é a verdade. João 5. Vocês não têm o amor de Deus. Por isso, vocês buscam honra de homens. Honra de homens. Honram uns aos outros, criando suas doutrinas, seus falatórios, escrevendo seus livros, como está em Eclesiastes 12, Mateus 23, os demônios, os filhos de Satã, sentaram na cadeira do meu pai Moisés. Por quê? Porque Moisés, o homem mais poderoso de toda a criação de Deus, escreveu Gênesis 1 a 2.500 anos aproximadamente depois que Jeová tudo criou. O contador de parábolas. O contador de parábolas.
Mateus 13:35. Por que tu prega em parábolas, Senhor? Porque este povo se aproxima de mim dizendo que me ama, dizendo que me honram. Mas a minha palavra não é agradável a eles, não entra nos teus corações. Preferem seguir os ensinamentos e doutrinas de demônios, todos demônios, porque o homem que não tem a Deus, ele é filho do diabo, ele é a própria mentira. E o pai da mentira é Satanás. João 8:44. O diabo é a criatura que Deus criou e disse ao homem: não comeis desta fruta. O que é o diabo? O diabo é o espírito da mentira. Quem anda com esse espírito? Todos os pregadores que pregam suas doutrinas, ensinamentos de demônios. Não conhecem a Deus. São homens de Belial, bestas, feras da terra. Leão, urso, bode, cavalo, lobo e cães. São homens de Belial, bestas, feras da terra. Animais selvagens e ferozes que devoraram o rebanho de Deus. Com as suas prostituições, da cobiça de Satanás, de Provérbios 1, de Tiago 1:5, de Ezequiel 16, de Ezequiel 23, com o espírito da cobiça, de Êxodo 20. Há séculos, séculos e séculos, o homem rejeitou a Deus, rejeitou a verdade. Como Israel havia rejeitado, como estão nos profetas e apóstolos, o povo que se diz cristão, mas não é. Porque quem anda com Cristo anda em total verdade, como filho de Deus. Filho de Deus. O homem, quando é gerado na palavra da verdade, como está em João, 1 João 5, Hebreus 1, Salmo 2, Atos 2, como estão nas profecias que meu Pai Celestial deu aos meus pais, apóstolos e profetas, como deu ao meu pai Moisés, toda lei, toda justiça de Deus se cumpre na lei do meu pai Moisés. A lei da verdade, a lei da justiça, a lei do juízo eterno. E nos profetas de Deus. A obra de Deus sempre esteve pronta desde antes da fundação do mundo. Eu sou a obra de Deus. Por quê? Porque eu estou em Gênesis 2, 1 e 2. Como alma vivificada a Deus,
não sou mais alma vivente. Por quê? Porque como está em 1 Coríntios 15, como está na promessa feita aos meus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que o povo de Deus seria como estrelas dos céus. Como? Porque o reino celestial, como está em Hebreus 10 em parte, mas em todo o livro de Hebreus, os fundamentos de Deus não podem ser abalados por demônios. A fé não pode ser abalada por língua de demônios. Por isso, quando ele me chamou há 10 anos atrás, 10, 11 anos, eu fiquei doidão. Falei, o que é isso? Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Quem quiser me servir, siga-me. E aquele que me seguir, o meu Pai o honrará. E eu mostrarei você a meu Pai. Porque quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem não conhece o Pai, não conhece o Filho. Por isso, os demônios que reinam sobre o povo de Deus não têm nenhum conhecimento da glória de Deus. Porque ela se manifestou aos povos da terra no dia 14 de maio de 2018. Se cumpriu a palavra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Se cumpriu a palavra que Deus deu a meu pai Davi. Novos céus e nova terra. Apocalipse 21 e 22. Tudo se fez novo. Por isso, ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Ninguém entendeu nada. Por quê? Porque estão mortos no pecado da morte. Ninguém sabe que o jardim do Éden, quando Deus plantou na terra, é eterno, é infinito. Como está em Gênesis 3, 21, 22, Deus colocou a espada flamejante na porta do jardim do Éden, para que o homem não entrasse no jardim do Éden e comesse do fruto da árvore da vida e reinasse com Deus eternamente. Essa é a obra de Deus, a árvore da vida, da ciência, do entendimento, do conhecimento, da perfeição da fé. Como está em Apocalipse 22, 6, e a árvore da vida foi vista dos dois lados do rio Sion, Gênesis 2, dando fruto e dando aos povos da terra o chá, o remédio do médico para curar os povos da terra das tuas chagas podres e malignas das
trevas. Levará vocês ao entendimento da glória de Deus. Por isso ele veio à terra. Veio mostrar aos homens que a materialidade de Deus, é a criatura que ele criou, a imagem e semelhança de Deus. Se tu retornar no entendimento pleno da palavra de Deus, ao entendimento da verdade, da justiça e do juízo infinito de Deus, tu entra no reino eterno. Como eu entrei, repouso no meu Deus, Pai e Filho, e o Pai e o Filho repousam na obra que Deus fez. João 14. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é cada homem na terra. Que Deus, o construtor de todo o universo, o feitor de todas as obras do universo, nunca mandou que o homem se metesse nas obras de Deus. Mandou simplesmente o seguinte: ouçam a minha palavra. Obedeçam-me. 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 Êxodo 20:20. O temor de Deus é o poder infinito da sabedoria divina. O homem só tem sabedoria diante de Deus quando ele obedece ao seu Deus. Jó 28, Provérbios 8. Cada palavra de Deus é explicada pelo Evangelho de Deus. Por isso ele veio à terra, santificar os homens em toda palavra da verdade, porque Deus é a verdade. Deuteronômio 32:4. Números 23. Deus não é homem para mentir, para enganar, para matar e para destruir. Quem faz isso? São os homens de Belial. João 10. O diabo veio a roubar, a matar e a destruir. O que? As almas. O que? Os povos. O que? A palavra de Deus. Foi o que Satanás fez. Os demônios, Valdemiros, Edis Macedos, Malafaias, R.R. Soares, Billy Rins, Crawford Dólares, Sandes, Malafaia, R.R. Soares, pentecostais de Satã, que tomam as ceias de demônios nas congregações das reuniões de demônios, no ajuntamento das congregações de Satanás, reinam os mortos, reinam os espíritos imundos, homens de Belial, com as doutrinas da Grécia, dos bodes da Grécia, das filosofias e imaginações de demônios. Os filhos
filhos de Satanás fizeram a sua obra na terra. Como está em Apocalipse 6, 8, 9, 16, 17, como a grande prostituta romana. Todos entregues ao poder de Satanás. Por isso os mortos nada sabem sobre a regeneração do povo de Deus, a libertação dos cativos que estão nas congregações de demônios, de Hebreus 12, Salmo 74, Gênesis 49. Deus só tem uma congregação na terra, a congregação dos meus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Como diz no Salmo 40, na tua grande congregação, Senhor, cantarei os teus louvores. Hebreus 12, Hebreus 13, 15. Sacrifícios a mim é o entendimento dos louvores que eu ensinei aos meus servos, apóstolos e profetas, como está em Êxodo 15, como está no Salmo 50, aquele que oferece a mim sacrifícios de louvores, este me glorificará em toda terra. O que é sacrifício de louvor? Mateus 18, de 1 a 6, Mateus 21, 16. Da boca das criancinhas, ó Senhor, saciaste força com o leite da doutrina da Senhora eleita. A mamãe doutrina deste força às criancinhas para louvarem a ti. Os demônios inventaram músicas, inventaram cantorias de demônios. Na porta da congregação de Deus só tem maligno, hipócrita, beberrão, encachaçado com espíritos de demônios, como está no Salmo 69, Isaías 8, Isaías 28, Isaías 29, Isaías 24, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os espíritos de demônios dominam sobre o povo de Deus. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 11. Veja, qual tão grande glória tem Satanás, como seus anjos de Lúcifer se transfiguram em anjos de luz. Tais falsos apóstolos, tais falsos profetas de Lúcifer manifestam a glória da morte, do pecado de Satanás sobre o meu povo. Homens de Belial, bestas feras do Apocalipse. Apocalipse fundamentalmente é a regeneração do povo de Deus. Por quê?
Porque Apocalipse 1, Deus fala da vinda e da volta dele, que é a palavra de Deus que renasceu, está viva, porque ele vive eternamente. Os demônios mataram a verdade, colocaram suas doutrinas de demônios, sentaram no meio dos povos, e cada filho desse de Satanás que eu cito aqui se fez um Deus. Cada demônio criou a sua doutrina, cada demônio criou a sua religião, cada demônio criou a sua igreja, a sua prostituta. De Isaías 47, de Oséias, de 1 a 14, a prostituta vagabunda do inferno, a Jerusalém morta das trevas, a cidade morta das trevas, que tomou toda a terra, os demônios. Por quê? Porque toda a Escritura, ela é direcionada ao homem. Eu sou a cidade de Deus. Salmo. Provérbios 1. Provérbios 22, 28. O homem que não contém os seus lábios, a sua língua de demônios, é como uma cidade derribada sem muros. Como está em Apocalipse 22, a Jerusalém do alto desceu e está na terra, cumprindo cada palavra que Deus deu a mim. Por quê? Porque eu sou a obra dele do último dia. Eu sou a consumação da fé, segundo a vontade do Deus Altíssimo. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro se manifesta em Hebreus. O sangue do livro do concerto de Deus. O sangue que Deus fez, o concerto em Êxodo 24, em Atos 20, o concerto do sangue eterno. Por isso, meu rei, Senhor, pastor, Deus do infinito veio à terra e disse: abandone a si mesmo e siga-me. Que se você me amar, se você me seguir, mostrarei você a glória do meu Pai. Mostrarei a você a honra que só o meu Pai pode te honrar. Honra e glória. Foi isso que Deus fez com o homem. Em Gênesis 1, 27 e 28, Deus criou o homem e o abençoou. Os filhos de Satanás, os doutrinadores de Balaão, das profecias de Números 23, 24, do profeta maligno de Apocalipse 2, com as suas doutrinas de demônios, da Babilônia, da riqueza do inferno eterno, da capa babilônica, da glória de Satanás, do reino terreno, como esses demônios pregam, eles estão com a capa da Babilônia. Todos prontos para o juízo final. Já receberam o dano da segunda morte. Já foram julgados desde a eternidade
porque são os vasos da ira. De Romanos 8, com as suas doutrinas da boca de vaidade, que todo homem é vaidade, todo homem é vaidade. Eclesiastes 3, Eclesiastes 1, Provérbios 1, vaidade, vaidade, vaidade. Vagabundas, vaidosas, que eram suas doutrinas, como a vagabunda prostituta do inferno romana. Aquela merda só passou a existir depois que meu pai Daniel determinou a existência dela. Meu pai Paulo caminhou nos tabernáculos de Roma, ensinando o evangelho, e foi decapitado pela prostituta romana. Eu amo o Papa, você ama Satanás. Tu ama o diabo, a encarnação pura de Satanás, o espírito da mentira, da puta romana e das putas gospels, vagabundas, hipócritas e vadias de Lúcifer, de Sodoma e Gomorra. Roma existia quando meu pai Abraão intercede junto a meu Pai Celestial e os anjos que ele havia enviado, Jeová, aquele que botou os pés na terra. E ele diz a meu pai Abraão, o verbo, a palavra de Deus diz a meu pai Abraão, se tiver 50, Abraão, eu não destruo essas Campinas, essas cidades. Se tiver 45, eu não destruo. Se tiver 40, 35, até chegar a 8 almas. E não havia 8 almas em Sodoma e Gomorra que pudessem libertar a cidade do juízo final. Por que existe isso? Romanos 1, 2 e 3. Príncipes e reis de Sodoma dominam sobre o povo de Deus. Esses demônios, filhos de Satã, com as suas mentiras, suas falsidades, suas hipocrisias, se dizendo filhos de Deus, sendo filhos e servos de Satanás. Tu diz que tu é filho de Deus, seu canalha, que tu tem uma doutrina de Deus. O diabo não tem doutrina de Deus. O diabo não conhece a Deus. Os homens de Belial, de 1 Samuel 2, 1 e 2, e as mulheres de Belial, eles não conhecem a Deus. Como está em Isaías 3, meu pai, prevendo que vocês no último dia fariam tanta sacanagem, tanta putaria com os homens. Ele disse que colocaria vacas rebeldes para dominarem sobre vocês. Que nem a vaca do tal bispo Rodovalho. Aquilo é uma égua ruim. Que não tem freio na língua dela. Ela é mulher de Belial. 7 espíritos de demônios sobre a cabeça dela. Como as mulheres que pregam as suas mentiras de demônios. Está cheio de vaca de Belial na terra. Com 7 espíritos de demônios. Filhas de Jezabel. É o que vocês são. Midianitas. Prostitutas. Como meu pai Moisés previu. Em Números. Em Números 14, 15, 16, 17. Quando Deus disse, passe o fio de espada nessas vacas, porque elas ensinarão meu povo a pecar contra mim. Demônios, 2 Coríntios 6. Essas vacas, vagabundas,
do inferno eterno, criaram suas doutrinas, são mais santas do que Deus. E Paulo ainda diz, a mulher cala a boca, porque quem pecou foi a mulher, não foi o homem. Quem serviu a Satanás? Ela pecou primeiro, depois deu o babaca do Adão. Só tem Adão de merda aí. Alma vivente. Não almas vivificadas. Quando eu fui conhecer as Escrituras, uma das coisas que Deus mostrou a mim foi Adão e Eva, em 2 Coríntios 11. Eu falei, esses merda aí ficam bajulando as mulheres. São tudo filho de Adão. Sem entender, compreender pela sabedoria de Deus o que significava isso, mas já sabia. Não tinha entendimento como tem hoje pleno de cada letra do livro dele. Quem me ensinou? Foi Malafaia? Foi Valdemiro? Foi Edir Macedo? Foi o Papa Romano? Foi uma vaca dessa? Foi lendo os livros pentecostais de Satanás? Foi lendo as doutrinas de demônios? Não. Quem me ensinou? Meu Pai Celestial, que está aqui. Esse aqui é o Espírito Santo de Deus. O Verbo, a palavra de Deus, o Espírito Consolador, que os demônios rejeitaram. Salmo 69, Isaías 40, consolai, consolai, consolai o meu povo. João 14, João 15, João 16, João 17. Busquei por consoladores da terra e não encontrei um sequer. Salmo 69. Até achar essa merda. Que quando conheceu o amor a ele e o evangelho dele. Mateus 16, Marcos e Lucas. Se tu me amares e amar o meu evangelho, tu viverás eternamente. Entrei no reino, entrei no jardim do Éden. A espada que Deus colocou na porta do jardim, que vocês nunca entraram. Eu entrei porque ele tirou a espada, a palavra dele. Esse é o poder de Deus, Pai dos Espíritos, Pai dos Espíritos, Pai das luzes, Pai das luzes, Pai dos Espíritos, porque eu farei de vocês como estrelas dos céus. Como é que vocês deixam os demônios sentarem nos teus tronos? Porque você tem um trono na terra, que é para o único ser do universo habitar e sentar nele. Você não sabia que o trono de Deus é você? Que a cadeira que os homens sentaram só pertence ao ser no universo, o teu Pai Celestial e o teu Senhor. Você tem o Pai e tem o Senhor. Quem veio à terra foi o Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. O Filho de Deus é o Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. Por isso que ele se fez carne, para que os homens entendessem a glória de Deus, para que os homens glorificassem
Pai celestial e a ele, porque ele, aquele que veio à terra, é o Deus da glória. Do Salmo 23, 24. De 1 Coríntios 1, 2 e 3. E o diabo, esses demônios, mataram o Deus da glória. Colocaram suas doutrinas de demônios, porque a glória de Deus é tu conhecer, entender, compreender, saber quem é Deus. Fez os céus e a terra. Criou a merda do homem, a merda podre, imunda e suja do homem. Como eu. Ou tu acha que eu me acho alguma coisa? O homem não vale merda nenhuma. Não vale 1 quilo de merda. As imaginações nossas, se Deus levasse em conta, não existiria nada na terra. Mesmo conhecendo toda a glória dele, mesmo ele tendo perdoado o pecado, ainda estou no mundo caído. Fico puto, fico injuriado. Esse cara fala muito palavrão. É mesmo. Deus não conhece a sua putaria. Deus não conhece a sua sacanagem. Deus não conhece a sua safadeza. Ele não é nada. Ele não criou o homem, não fez nada. Ele é um Deus hipócrita. É um Deus bajulador de demônios. Vagabundas do diabo. Prostitutas de Satanás. Nas suas imaginações, pensam que o Criador dos céus é a imaginação de homens. Ele é onipotente, seu merda. Ele é onipresente, onisciente. Colocou a terra no nada. A criação do universo. Se arrancasse a página 1 de Gênesis 1, desapareceria tudo na literalidade do mundo material que se vê. Ele veio à terra transformar os homens em verdade e em espírito. Verdade, espírito. Como ele criou o homem. Porque formar o homem, a carne do barro terreno, foi em Gênesis 2:12. Depois que ele repousou de todas as obras que ele havia feito. Por isso, estamos no 7º dia. Olha aí, adventistas hipócritas. Olha aí, testemunhas de Jeová. Porque Jeová, seus merdas, porcos imundos, filhos de Satã, foi quem veio à terra. Como está em Provérbios, o Criador dos céus e da terra. O eu sou! Foi esse que veio à terra. Criou tudo. Tudo fez. Se humilhou pela própria maligna, infernal criatura que ele criou. Olha, porque Deus amou o mundo como está na Bíblia. E deu seu filho. Deus não deu seu filho, ele deu a si mesmo. Se materializou na carne, desceu da glória da eternidade, do infinito, para mostrar aos homens a materialidade de Deus. Das entranhas da misericórdia. Cheio de paixão
paixão e compaixão pelo homem que ele criou. Criou tudo, o bem e o mal. Colocou diante da face dos homens. Siga, escolha, porque você, Adão, eu coloquei a espada na entrada do jardim do Éden para que tu não coma da minha fruta, da minha árvore e viva eternamente. É isso que ele vai fazer agora. Estou só aguardando ele cumprir a palavra que ele deu a mim. Esmagar a Satanás. Aguarde até que eu esmague Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é a palavra que se cumpre agora. Não há poder contra ela. Não há mudança. 7 anos. Entramos na última semana de Daniel, no tempo determinado. Como está no Salmo 102, Daniel de 2 a 12 estão cumpridas as Escrituras. Estamos no tempo do fim do reino de Lúcifer e dos seus congregados satânicos. Acabou? Aguardando meu Pai esmagar a Satanás para libertar o povo dele, revelar a glória do Deus da glória, do Deus que nunca abandonou seu povo. Como está no Salmo 125, eu rondo meu povo pelos montes de Israel, como um leão feroz, buscando a quem possa ouvir a minha palavra. Está escrito, está cumprido. Isaías 42, Isaías 28, 1 Coríntios 15, Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 22, está cumprida as Escrituras. Todo olho verá o juízo final. Levarei os povos ao meu repouso, como está em Apocalipse 21, as portas da cidade santa não entra demônio. Vocês estão fora. Estão fora. Verão, como está em Apocalipse 1, de 1 a 7. Todo olho verá. Está escrito. Por isso, a imagem do homem, a imagem, a semelhança do homem, é o homem que guarda memória de Deus. Memória, essa merda. Ele é terra e diz: comei e bebei do meu cálice, tomai do meu sangue, comei da minha carne e vivereis eternamente. O livro dele, nas entranhas da misericórdia, como meu pai Ezequiel fez, meu pai João, todos os homens que caminharam de pé diante da face dele, todos os homens que creram da palavra de Deus, não de demônios, porcos, malignos, filhos de Satã. Seu pai Lúcifer será esmagado agora. Só estou aguardando o Senhor cumprir a palavra dele. Na ansiedade, na angústia, de ver o nome dele ser blasfemado por todo tipo de demônio na terra, por todo filho de Satanás que levanta a língua contra Deus. Está me deixando doente. É isso. Vocês levantam suas línguas de demônios, se dizendo filhos de Deus, mas Satanás é pai de cada um de vocês. Mentiu, é filho do diabo. Mentiu contra a doutrina de Deus, é filho de Satanás. Vai mostrar a todo mundo e todo olho verá.
Apocalipse 1. Está cumprido.